E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo aqui no canal para a gente falar de boas empresas, vamos falar de elétricas, vamos falar de commodities também, vamos falar de dividendos e outras coisas mais, onde eu trago sempre fatos e opiniões fundamentadas principalmente em números. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Então vamos lá, começando aqui com o setor elétrico, eu trago a Transmissão Paulista, divulgou resultados recentemente e nada de dividendos ainda, apesar que a empresa deu uma deixa aí, nas palavras do CFO, eles pretendem fazer a divulgação de proventos possivelmente até dezembro, pagando aí 75% do lucro líquido regulatório. Mas até o momento nada confirmado. Então vamos com calma, porque nós temos pontos de atenção para observar daqui para frente. Vamos começar pelo resultado. Foi um bom trimestre, tá? Olhando aí os números, a empresa reportou um crescimento aí na receita líquida, 18,8% de crescimento, ultrapassando 1 bilhão. O EBITDA também cresceu quase 18%. A margem EBITDA que teve aí uma quedinha leve, mas ainda assim acima dos 80%, é uma margem excelente ainda. E o lucro líquido foi de 474 milhões, também crescendo aí 22,7%. E nas demais linhas, o ROI também cresceu aí, mais de 7 pontos, batendo 16,8%. E de outro lado, a dívida cresceu também um pouquinho, mas em relação ao EBITDA, ela caiu, já a gente vai ver. Os investimentos também aumentaram, assim como as despesas. E isso não necessariamente é bom, mas também não necessariamente é ruim. Vamos entender, Então, em relação à receita, que cresceu, os fatores que impulsionaram esse crescimento foram a energização de novos projetos, além de reforços e melhorias, juntamente aí com os reajustes da inflação no período e a recomposição aí da RBSE. Com isso, o EBITDA e o lucro agradecem, seguiram aí o crescimento da receita. E aqui nós tivemos um aumento nas despesas. Essas despesas elas cresceram por conta dos projetos que foram colocados em operação. Faz parte, que a empresa tenha que contratar mais pessoal para a execução, não só das obras, mas de toda a estrutura para colocar isso em execução. E aí a gente tem mesmo um aumento aí de custos, mas creio eu que é temporário. E aqui o endividamento, conforme eu falei, ele vem subindo na comparação anual, olhando dívida líquida isolada, vamos dizer assim, mas em relação ao EBITDA, o endividamento ele vem caindo. Isso é importante porque veja que agora ele está em 2,4 vezes contra 3,2 vezes de um ano atrás, uma queda importante, ou seja, é um patamar saudável hoje para a empresa distribuir bons dividendos com o payout ali de 75% do lucro, porque é uma das condições para isso, a alavancagem precisa estar abaixo de 3 vezes, segundo a política da empresa. Então nesse trimestre está tranquilo. E olhando aqui para estimativas de dividendos, nesses preços atuais, abaixo dos R$ 22, até deram uma melhorada. Olhando 2024, poderemos ter algo acima aí dos 9% nessas cotações. Lembrando que isso aqui é apenas uma estimativa aí, do consenso de mercado que a ferramenta do Status Invest aponta para nós. Mas vamos ver se até dezembro agora se vai vir mesmo dividendos. E olhando para o resultado de forma geral, na minha opinião, acho que o resultado veio bom, apesar que as ações devolveram aí os ganhos dos últimos meses, Fica a pergunta no ar, será que o mercado está enxergando algum risco? Pode ser que sim, mas o risco pode também nos trazer aí uma grande oportunidade. Eu vejo dois riscos aí específicos em relação à Transmissão Paulista. Um deles eu já comentei aqui em vídeos passados, mais voltado para a questão da execução dos projetos, porque a empresa lá vai ter que fazer grandes investimentos daqui para frente. Ela arrematou inicialmente 2 lotes aí no último leilão, que já vai ter que fazer um investimento aí, um desembolso grande, e aí acabou que caiu no colo dela, digamos assim, literalmente, mais um projeto que ela havia ficado em segundo lugar. O primeiro colocado acabou ficando de fora, caiu aí para a Transmissão Paulista. Então ela acabou ganhando mais um e isso aumenta mais ainda a necessidade de investimento para a realização desses projetos. E hoje os investimentos a realizar, eles estão na ordem aí dos 10,6 bilhões. Eles já até falaram aí que não vão participar desse próximo leilão.
Então é como eu já falei aqui antes, né? Eu acho que se tudo der certo para a empresa, ela conseguir colocar esses projetos, inclusive antecipadamente, né? Como a própria empresa tem projeções aí para conseguir colocar. Então, dando tudo certo, muito provavelmente a gente está aí diante da melhor transmissora da Bolsa de Valores, né? Acho que não tem para a Taesa nem para a Alupar, olhando em termos aí de boas concessões principalmente. Mas reafirmando, né, a questão do risco aqui para a gente não fugir do tema, né, acho que o risco de execução ele existe, né, para qualquer empresa, até mesmo para as elétricas, e quanto mais elas se comprometem com investimentos futuros, mais esse risco aumenta. É assim, faz parte, tá? E o segundo ponto, né, que é essa questão da Eletrobras, né, que voltou-se a circular na mídia, né? Parece que vai sair mesmo, né? Pode ser que a Eletrobras se desfaça aí da sua participação na transmissão paulista. Então, a depender de como isso for feito, pode causar uma pressão vendedora nas ações da transmissão paulista. Mas aí eu volto a dizer mais uma vez que esse não é um risco para a empresa. Tá, pessoal? Esse é um risco para o acionista, digamos assim, que talvez está posicionado para o curto prazo. Então, repetindo, se isso aqui acontecer, não vai diminuir o controle da empresa, por exemplo, né? Não vai mudar, melhor dizendo, o controle. Consequentemente, não vai mudar o negócio da empresa, nada. Então, por hora, relaxa. E se por consequência disso as ações caírem mais, ou seja, eu vejo como uma grande oportunidade para poder comprar ou aumentar a posição numa empresa que está construindo um portfólio de projetos de excelência, né, que podem garantir a perenidade dela aí por décadas à frente. Então acho que mais do que nunca aí Transmissão Paulista segue fortemente no radar. E agora passando para uma outra elétrica que também foi destaque aí nessa semana, a Auren, mais uma empresa aguardada, porém ainda sem dividendos confirmados aí para o final do ano, e aqui acompanhado ainda de um prejuízo. Será que é para se preocupar? Foi uma pergunta que eu recebi, inclusive, né? A empresa reportou prejuízo, então nós vamos saber agora se a gente precisa se preocupar com isso. Então vamos aí para os números, né? A empresa reporta uma receita líquida de 1,6 bilhão, crescimento aí de 5,7%. O EBITDA ajustado cresceu mais de 46%, atingindo aí 453 milhões. Então aqui tudo ok, né? A parte operacional da empresa evoluindo, muito bom. O que impulsionou aí principalmente a receita, né, foi o volume comercializado de energia, que subiu aí quase 35%, favorecendo as receitas. Só que aí, né, do EBITDA para chegar no lucro, teve aí no meio do caminho um não recorrente aqui, que fez a empresa registrar prejuízo de 838 milhões nesse trimestre. E esse prejuízo ele é referente àquela indenização que a Auren recebeu, que a gente até já comentou aqui em vídeos passados sobre a usina Três Irmãos. Foram mais de 4 bilhões para o caixa da empresa, só que desse montante, né, houve aí esse reconhecimento de tributos, que foi o que causou esse prejuízo que a gente está vendo nesse trimestre. Então foram mais de 900 milhões que foram reconhecidos por conta dessa indenização que ela recebeu. Porém, não há com que se preocupar, tá? Isso aqui é um não recorrente, isso aqui já era esperado até que ia acontecer, né? A empresa não ia receber esse dinheiro sem ter que pagar nada, era bem óbvio, né? Então, pelo menos por isso, né, não há com que se preocupar. Hoje ela está muito bem controlada, financeiramente falando, endividamento em 0,7 vezes, muito tranquilo, 4,9 bilhões em caixa, um prazo médio aí, né, de amortização dessa dívida sem grandes desembolsos aí, pelo menos até 2027, então tá sossegado aí, né? Mas a questão é que as perguntas, né, elas seguem no ar em relação a isso. O que a empresa vai fazer, por exemplo, né, com esse dinheiro que ela está em caixa? Ficar com ele guardado, será que faz sentido? Vai pagar dividendos, conforme já havia sinalizado, né, para até o final do ano? Em relação a dividendos, né, até agora foram pagos aí R$ 1,50 por ação e espera-se aí, né, pelo menos outros R$ 1,50 a serem anunciados ainda. E em relação a investimentos, olhando do ponto de vista do caixa da empresa, ela vai investir em quê? Será que ela está pensando em alguma coisa? Tem algum projeto que está na mira da empresa? Ninguém sabe ainda, né? São algumas perguntas aí que o mercado aguarda respostas. Mas no geral aí para a empresa, né, o resultado acho que veio de crescimento. Veio, né? Na verdade a gente viu aí, mas acho que veio bom. E além disso, como a gente viu aí também, a empresa está muito tranquila financeiramente. Então seguimos no radar aí com a Auren. Pode investir em crescimento, pode pagar dividendos e pode ser uma ação talvez mal precificada. Vamos seguir acompanhando. E agora vamos falar um pouco aí de commodities.
ou empresa relacionada a commodities, né? Eu me refiro aqui a Kepler. O negócio dela não é commodities, mas ela depende aí do preço das commodities, especificamente grãos. Vamos ver os números para a gente entender um pouco aí do que está acontecendo. A empresa reportou queda nos lucros, mas vamos aprender a entender aqui a dinâmica da empresa e os resultados. Então olha só, se a gente vê a comparação com o mesmo período do ano passado, os números são todos aí de queda, né? Não tem segredo aqui. Commodities em baixa principalmente, que diminui o lucro do produtor, que é o cliente da Kepler, e além disso, né, a gente teve também o programa de construção de armazéns que acabou atrasando, então os produtores eles tendem a postergar os projetos. A gente falou bastante sobre isso no último vídeo que eu fiz sobre a empresa, mas como eu falei também no último vídeo, onde eu disse que a coisa iria melhorar nesse trimestre, então antes de falar o porquê, vamos ver os números aí com calma. Veja que se a gente comparar então, né, com o trimestre passado, a gente tem aí, né, uma receita líquida crescendo 44%. O lucro praticamente dobrou e o EBITDA cresceu 64%. Então, por mais que o mercado olhe a comparação anual com o ano passado, é muito óbvio que a empresa não ia apresentar números superiores a 2022, dados pontos, né, que eu levantei no vídeo passado aí que eu fiz sobre a Kepler. Então aqui a gente tem que olhar o agora, retomada dos preços das commodities principalmente, né, que é o risco, digamos assim, para a empresa, mas de outro lado, né, a gente continua tendo aí os gatilhos que podem impulsionar o resultado nos próximos trimestres, né, e que a gente está vendo nesse trimestre. E aí a gente tem, por exemplo, a parte de fazendas, né, que é um dos negócios principais da empresa. A gente teve o Plano Safra, que fomentou, digamos assim, a construção de armazéns. Nesse sentido, a empresa comunicou aí, né, que entregou pelo menos 4 projetos grandes lá no Mato Grosso do Sul. E a gente teve também melhora na parte de agroindústrias. Aqui já são cooperativas, é uma parte também importante aí do negócio da empresa, porque ela atende a essas cooperativas que demandam por grandes estruturas para armazenagem, e nessa linha a empresa vendeu também aí 6 projetos, tá? Já na parte de negócios internacionais, a empresa também entregou projetos importantes, foram 3 na Bolívia, Paraguai e Uruguai. E aí chegamos na parte de reposição e serviços, que é uma área onde a empresa está investindo bastante, né, para fazer o que eu falei, gerar receita recorrente. Como fazer isso, né? Oferecendo treinamentos, manutenção, ampliação e reposição de peças para os clientes atuais. Ou seja, a empresa entrega o projeto, mas o negócio não para por aí. Com isso, ela consegue gerar receita recorrente. E além ainda, né, de que agora a empresa está fazendo também vendas, né, desses projetos com garantia estendida, que vai ser também mais uma fonte de receita para a empresa. Então, de maneira geral, a gente tem o risco sim dos preços das commodities ficarem estagnados e a demanda fraca, mas de outro lado, né, os gatilhos favoráveis eles continuam, porque a gente pode ter mais queda de juros pela frente, o que naturalmente incentiva o financiamento de projetos, e o que impulsiona isso também é a grande produção de grãos aqui no Brasil, né, que é fortíssima. Acho que no geral aqui para a Kepler, os números eles seguem resilientes, na minha opinião, e é uma ação na minha visão aí para crescimento com dividendos de brinde, tá? E nesse sentido aí dos dividendos, eu não vou afirmar aqui que ela vai pagar em 2024 grandes dividendos como foi em 2022, porque o cenário ele é bem diferente, mas a recorrência desses pagamentos ela deve permanecer e pode até ser que nós tenhamos aí mais um anúncio até o final do ano. Pode ser, vamos seguir acompanhando, e a tese, na minha opinião, segue mantida, tá? Então por hoje era isso que eu queria comentar com vocês. Eu gostaria até de saber a sua opinião sobre elas. Se você investiria em alguma dessas empresas, me fala aí nos comentários. Um abraço, bons estudos e a gente se fala num próximo vídeo. Até lá!